um aleluia a Ele. Amém. Podeis tomar os vossos lugares? Nesta noite nós iremos meditar na palavra do Senhor e na última quarta-feira nós estivemos falando acerca dos benefícios da aliança e estudámos o texto de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 18. Vimos que o mesmo pacto ou testamento o escritor utiliza por comparação a aliança que era familiar aos seus leitores, ou seja, a aliança que Deus tinha feito com Moisés lá no Sinai, e utiliza a outorga da aliança mosaica no Sinai e compara com a nova aliança baseada no sacrifício de Jesus Cristo. Tivemos ainda vendo no último dia que esta aliança mosaica ela pode ser comparada com a nova aliança, e vimos que na aliança mosaica havia necessidade de santificação. Vimos que as pessoas viram coisas sobrenaturais como fumo, sons, terremoto, e vimos que a voz de Deus foi bem clara para cada um deles. Vimos também que o povo sentiu-se tão amedrontado com todo aquele cenário que pediu que Moisés falasse diretamente com Deus e que eles pudessem ficar à parte. Depois nós vimos na nova aliança a necessidade de santificação dos que querem receber a nova aliança. Amados irmãos, nós precisamos de viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Vimos também acerca do ministério de milagres de Jesus, não os sons, não o fumo, não o terremoto, mas tudo aquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui neste mundo. Depois também vimos que Deus falou através, por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho. E por último, vimos que Jesus, ele foi o nosso mediador, entrou na presença de Deus como o nosso mediador. Depois, meus amados irmãos, estivemos vendo acerca do novo mediador, vimos que toma o lugar de Moisés, vimos que o seu sangue fala mais alto do que o sangue dos sacrifícios que era oferecido no Velho Testamento. Cristo, como nosso mediador, é também o nosso intercessor. Ele não se esgotou a sua obra na cruz do Calvário, mas ele continua fazendo um trabalho de intercessão à direita de Deus, lá no céu onde ele está. Vimos que é por intermédio do nosso mediador que temos acesso às bênçãos espirituais. Vimos que ele toma o lugar de Moisés, o seu sangue fala mais alto. Vimos que substitui o sumo sacerdote que entrava na presença de Deus representando o povo uma vez ao ano, e vimos que torna-se definitivo no novo local. E hoje, meus amados irmãos, nós iremos meditar no capítulo 13, iremos começar a falar sobre o capítulo 13, e este capítulo 13 começa com um conjunto de instruções muito práticas, muito ligadas com a nossa vida, muito em áreas muito práticas da vida. E iria começar por fazer convosco a leitura que nós encontramos em Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 1, e que podemos ler: permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre vós o matrimónio, o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei, e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Como podemos ver por este texto, estamos a falar de coisas muito práticas, não de assuntos que não sejam da nossa esfera do dia a dia. Então, meus amados irmãos e irmãs, olhando para estes assuntos práticos, agora o escritor aos Hebreus começa a falar de algumas instruções, a trazer algumas instruções do âmbito da nossa vida social, do nosso relacionamento até uns com os outros. João Calvino, ele escreveu que não podemos ser cristãos sem sermos irmãos. Eu vou repetir. Não podemos ser cristãos sem sermos irmãos. E, meus amados, nós precisamos de perceber e de apropriar-nos desta ideia,
Porque nós, se somos cristãos, se somos seguidores de Jesus Cristo, não o fazemos sozinhos. Há um conjunto de pessoas que o fazem. E nós passamos a ser seus irmãos. E nós precisamos de apreender este conceito. Permaneça o amor fraternal. No texto que nós lemos é utilizada a palavra caridade, e a palavra caridade tem a ver com a prática do amor. O amor na forma prática, não apenas em palavras, em teoria, em tese, mas de uma forma prática. E o escritor começa a dizer: permanecer incita estar, praticar este amor de uma forma continuada. Não um dia, não num episódio, não numa situação em que até as emoções levaram para lá, mas praticar o amor de forma continuada. Eu quero dizer-vos que há coisas que são muito fáceis de fazer uma vez, mas são bem mais difíceis quando precisam de ser de forma continuada. Mas o que o escritor nos está explicando é que o amor deve fazer parte do nosso modo de viver. E o amor a que se refere aqui refere-se à forma como nós nos relacionamos com os outros. Refere-se à forma como nós conseguimos ver a necessidade dos outros. E já vamos ver que muitos dos assuntos estão ligados com a necessidade dos outros. Como nós conseguimos ver a ajuda que devemos de prestar aos outros, independentemente de quem são os outros. O amor é alguma coisa que corre sempre por conta e risco de quem o dá. Quem o recebe não tem nada a ver com o assunto. Muitas vezes olhamos para o amor e falamos o amor uma coisa que deve ser correspondida. Ou seja, o amor como o pagamento de alguma coisa que já recebemos. Mas o amor que a palavra de Deus nos apresenta é um amor que é inspirado no amor de Deus, no qual nós damos sem estar à espera de receber, no qual nós prestamos sem ter em conta se o outro vai corresponder ou se, pelo contrário, vai pagar o bem com o mal. Deixe-me avançar um pouquinho mais. O amor de Deus deve ser a fonte de inspiração de todo o nosso amor. Veja, nós não devemos amar porque os outros nos amaram, nós devemos de amar porque nós queremos seguir o nosso Deus e Ele nos amou primeiro sem que nós o amássemos. Ele nos amou primeiro sem que nós lhe dessemos alguma coisa. Ele nos amou sem pedir nada em troca. Então, a nossa correspondência deve ser em sermos canais que passem este amor, no qual nós conduzimos para aqueles que estão à nossa volta. Veja o que a palavra de Deus nos diz na primeira carta de João, capítulo 4. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E nisto está a caridade, não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação dos nossos, ou pelos nossos pecados. E depois no verso 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amados irmãos, prezadas irmãs, nós devemos amar uns aos outros, não por causa dos outros, não por causa de nós, mas por causa de Deus. Por causa do amor que Ele trouxe e que Ele deu, que Ele dispensou para cada um de nós. No mesmo texto de 1 de João, um pouquinho mais à frente, nós lemos lá no verso 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos pensar e que nós possamos olhar e perceber porque é que nós devemos de amar a todos os homens e a todas as mulheres. Não por causa do merecimento deles, mas porque Deus nos amou sem nós lhe darmos nada. E agora Ele espera que nós façamos o mesmo com o nosso próximo. Olha, continuamos. Deve fazer parte da comunidade cristã. Veja o que é que a palavra de Deus diz. João, Evangelho de João, capítulo 15 e no versículo 9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. E depois continua: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. No versículo 11 ainda, nós podemos ver: tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E estamos a falar de alguma coisa difícil. Se o texto terminasse que vos ameis uns aos outros, mas já diz assim como eu vos amei. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude e nos abençoe e que nós possamos partilhar este amor de Deus e possamos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. É interessante que o texto diz que isto é um mandamento que Ele nos deixa. Nós olhamos e dizemos: não, eu quero obedecer aos mandamentos do Senhor. Então, que nos amemos uns aos outros. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 9 e 10 diz: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E veja o que é que Paulo escreve: porque também já assim fazeis para com todos os irmãos. Que estão por toda a Macedónia, exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez, a progredir cada vez mais. Tão fácil uma vez, num episódio, numa situação, mas continueis a progredir cada vez mais. Faz parte do fruto do Espírito. E por fazer parte do fruto do Espírito, isto faz com que, mesmo que eu diga que eu não consiga, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus que habita em mim, Ele quer que eu haja desta maneira e Ele vai me ajudar e dar as forças suficientes para eu conseguir. Então, meu amado irmão, prezada irmã, deixe-me que lhe diga nesta noite: quando nós acharmos que esta é uma árdua tarefa, uma tarefa muito difícil, nós precisamos de pedir que o Espírito Santo de Deus, pelo seu Espírito, Ele possa produzir em nós este amor que é necessário. Veja lá os frutos do Espírito em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é caridade. Qual é que é o primeiro? Caridade é a mesma coisa que amor. Ok? Então o primeiro é amor. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Olha, segundo ponto. Hospitalidade. Surge como uma particularidade do amor citado no primeiro verso. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, diz: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Não vos esqueceis da hospitalidade. Ou como diz noutra tradução, não negligencieis a hospitalidade.
Sobretudo, tende ardente amor ou caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. E depois diz, e sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Lembrai-vos dos que sofrem. Normalmente as pessoas precisam de nós quando sofrem. Uma das situações que acontece com recorrência é a situação do luto. Normalmente nós lembramos das pessoas no dia do funeral, do velório, no dia da partida do seu ente querido. Mas sabe uma coisa? Eles precisam por um período de tempo, porque o sofrimento é uma coisa que vai levar tempo. E essas pessoas precisam de nós, na maior parte dos casos. Lembrai-vos dos que sofrem, dos que são presos e maltratados. É interessante que Jesus diz, então eles lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Olha, quando vocês virem alguém a passar por uma dificuldade e não forem capazes de dar um apoio, nem que seja um abraço, vocês, atenção, vocês não estão a fazer isso a mim. Porque fazer a eles é a mesma coisa que fazer a mim. E quando Jesus coloca as coisas nesta situação, coloca-nos a pensar um bocadinho. É que nós dizemos, se Jesus estivesse aqui, o que é que eu não fazia? E ele diz, mas você tiveste a oportunidade de fazer como se fosse a mim, não fizestes porquê? Eu disse que estava a falar de coisas práticas, não foi? Olhemos para aqueles que são maltratados, mas olhemos para aqueles que de alguma maneira estão sofrendo. E sabe uma coisa? Aqueles que estão sofrendo, nós percebemos isso na maioria dos casos. Existem alguns casos que dificilmente conseguimos perceber. Mas se nós tivermos a oportunidade de perceber isso, também estamos a ter a oportunidade de servir a Jesus através daquela pessoa. E as oportunidades devem de ser aproveitadas. Avancemos um pouquinho mais. Instruções no âmbito da vida particular. E o escritor, ele agora vai falar acerca da vida conjugal. É uma área privada da vida, no entanto, é uma área que precisa ser muito cuidada, muito tratada. E veja o que é que o escritor ele escreve sobre este assunto. Em primeiro lugar, as questões ligadas com a imoralidade sexual, independentemente do julgamento do cônjuge, será julgado por Deus. Deixe-me trazer alguns versos da palavra de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 5, diz: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O escritor precisa de combater as falsas doutrinas e algumas que defendiam inclusivamente que o casamento era uma coisa má e que as pessoas deviam viver sozinhas. Ele diz, não é nada disso. Na primeira carta de Timóteo, diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua própria consciência e proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. O escritor tem necessidade de trazer uma área tão particular como é a área da vida conjugal para o seu texto. A outra área que ele traz é a área do contentamento. Talvez poderíamos dizer aquilo que nos faz ser felizes com o que temos e não infelizes com o que não temos. Há muita gente que é tão infeliz com aquilo que não tem que não consegue desfrutar do que tem. Uma coisa estranha, não é? Sabe, o diabo vai ficar todo satisfeito. Sabe porquê? Há de haver sempre alguma coisa que você não tem. E nós precisamos de ficar felizes com aquilo que temos. Olha, veja lá comigo. A avareza leva a um descontentamento constante. E este descontentamento constante leva a pessoa a nunca estar bem. Porque há de haver sempre alguma coisa que essa pessoa não tem. Não tem os olhos que não sei quem tem. Não tem o cabelo que não sei quem tem. Ou se for como o meu caso, já está quase a ficar sem cabelo. Não tem a formação que o outro tem. Não mora no sítio que não sei quem mora. Há sempre alguma coisa. E a pessoa esquece daquilo que tem. Olha, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus quer te tornar feliz por aquilo que tu tens. Porque tudo o que eu tenho, Deus me deu. Amém? E sabe uma coisa? Há muita coisa que Ele está pondo no meu caminho para eu ter. E eu devo me alegrar com aquilo que Ele me dá. Veja comigo. Filipenses 4:11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja que a confiança em Deus leva-nos a saber que Ele nos vai dar o que necessitamos. Deixem-me agora pôr aqui um comentário meu. Ele vai nos dar mais do que o que necessitamos. Pense em tudo o que você tem e diga-me se precisa realmente de tudo o que tem. Deus tem-nos dado mais do que aquilo que nós necessitamos. Amém? E aquilo que nós necessitamos não é exatamente a mesma coisa daquilo com que nós até sonhávamos ou desejávamos. Mas é o que nós precisamos. Amém? Alguém me dizia há dias, eu tenho um problema com a minha boca. Então qual é o problema que tem com a sua boca? Tenho demasiada comida à minha disposição. Eu necessito de comer isto, mas eu tenho. E claro, a pessoa vê. Às vezes nem é a melhor coisa do mundo. Mas deixe-me dizer-lhe nesta noite: Deus sempre tem aquilo que tu vais precisar. E aqueles que são seus, Ele nunca vai deixar desamparados, como um pai que cuida sempre dos seus filhos. Olha, veja, a confiança em Deus leva-nos a saber que Ele nos vai dar aquilo que nós necessitamos. Deixe-me ler convosco. Efésios capítulo 4 e no versículo 28 diz: aquele que furtava, aquele que achava que o que tinha não chegava e ele tinha que arranjar de alguma maneira, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Você vai ter sempre à sua volta aqueles que têm necessidade.
e que o Senhor coloque no nosso coração a capacidade e o desejo de ajudar essas pessoas. Olha, alguns vão precisar de muito pouco, outros vão precisar de muito. Que o Senhor nos ajude e nos dê realmente essa capacidade. Veja a parte da confiança. Esta confiança, e temos isto lá no versículo 6 do texto que nós lemos, ela precisa de ser constante. Deixe-me ler novamente o versículo 6. Sejam os vossos costumes, os vossos hábitos, sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Eu ia pedir só, por favor, que o Guilherme pudesse projetar o versículo de Hebreus 13:6, porque o versículo que eu copiei para aqui penso que é o 5. E eu gostava que fosse copiado para ali o 6, por favor, para que nós pudéssemos ler. Consegues projetar ali também, por favor? Meus amados irmãos, porque este texto fala de confiança. Assim, com confiança, ousemos dizer. Será que podemos ler juntos? O Senhor é o meu. Lembram-se que eu comecei por dizer que não estava a falar de uma coisa muito fácil? Ousemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. E não temerei o que me possa fazer o homem. Obrigado, Guilherme. Por favor, volta-me a pôr aqui a minha apresentação. Obrigado. Então, meus amados irmãos, muito importante nós olharmos a confiança naquele que não nos desampara nem nos deixa. Veja lá o que é que temos lá no livro de Josué. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não, o que é que diz lá? Não te deixarei, nem te desampararei. Você nunca estará sozinho e nunca ficará desamparado. Esta é a confiança que nós precisamos de ter no nosso Deus. A ajuda de Deus é a causa pela qual nós podemos confiar. O escritor cita o Salmo 118 e aplica-o à primeira pessoa. Veja lá o Salmo 118. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Olhe, quando você se sentir desamparado, quando se sentir mal, até quando sentir que estão a ser injustos consigo, pense neste texto. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Meus amados irmãos, na próxima quarta-feira nós iremos falar acerca de instruções que o escritor nos deixa, agora já não na vida particular, mas no âmbito da vivência do cristianismo. Façam um apelo para que possamos estar juntos na próxima quarta-feira. Espero que as constipações já tenham assim ido mais embora e que nós possamos estar todos juntos, também que estejam numa noite mais quentinha que a de hoje, que não parece Algarve. Está bem? Então, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Não esqueçamos que nós estamos prestes a ter um evento muito grande em que os homens e as senhoras serão separados. As senhoras irão ter um evento muito especial aqui, onde poderão tomar o seu chazinho, os seus bolinhos, trazer as suas amigas para este evento, que será no sábado, dia 6 de dezembro, pelas 4 horas da tarde. Os homens não poderão estar aqui porque o evento é para as senhoras, então não temos outro remédio do que nos juntarmos na Quinta do Rei e fazermos um belo de um churrasco para comermos algumas coisas bem grelhadinhas. Então será assim na tarde de dia 6 de dezembro.
aproveito a dizer-vos que em primeira mão vocês podem já desfrutar das nossas decorações de Natal, que pelo primeiro culto elas já cá estão e que este ano estão com um aspecto muito bonito. Costumam ser bonitas, mas este ano têm um aspecto muito rústico, muito bonito, já quase a deixar-nos o cheirinho e a ideia do que é que vai ser a nossa festa de Natal, que este ano nós iremos simular aqui a Vila de Belém e iremos ter uma festa de Natal imersiva. Não uma festa onde vocês vão ficar sentados a assistir, mas uma festa onde vocês podem estar, experimentar, estar no meio dos acontecimentos e vai ser diferente e muito, muito interessante. Vamos estar juntos, vamos orar por estes eventos, vamos estar presentes. Tragam também os vossos amigos e amigas para poderem estar aqui celebrando connosco um dos eventos mais importantes da história, o nascimento de Jesus Cristo. Se ele não tivesse nascido, ele não poderia morrer por nós na cruz do Calvário. Então este é um evento muito importante. Vamos estar juntos e vamos comemorar juntos o Natal. Amém? Fiquemos de pé. Nós vamos ainda entoar um cântico e doar a nossa oferta, mas antes disso, eu gostava que nós orássemos. E nós vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão doentes, pedindo que Deus possa estender a sua mão e também trazer cura para os seus corpos. Deus da glória, nesta noite nós oramos em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão enfermos, Senhor. Te pedimos que Tu venhas estender a Tua mão de poder para curar, para abençoar. Também sabes estes eventos natalícios que nós temos apresentado nesta tarde. Deus, vem abençoar para a Tua glória. Deus vem fazer com que tudo possa correr da melhor forma e que o Teu nome possa ser apresentado e divulgado a todos aqueles que não Te conhecem. Meu Deus, Te pedimos ainda que tenhas misericórdia, Pai, dos Teus filhos que estão passando por problemas e dificuldades. Estenda a Tua mão de poder, Pai, e abençoa-os para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.